Olá, pessoal! Então, estamos aqui para a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós estamos discutindo sobre colonização do Brasil, de forma mais específica sobre a colonização do estado do Piauí. Então, na primeira parte, a gente aprendeu que o nosso estado ele começa a ser colonizado ali mais ou menos na metade do século XVII, totalmente por bandeirantes, né? Colonos que vinham principalmente do estado da Bahia e de Pernambuco, com o objetivo de fazer o desenvolvimento da pecuária, criação de gado no estado do Piauí. E aí, por quê, né? Nós vimos aqui que o Piauí é o único estado da região Nordeste que foi ocupado do interior para o litoral, porque o interior era visto como deveria existir uma atividade econômica, no caso foi a pecuária, e o litoral era voltado exclusivamente para a produção da cana-de-açúcar. Então, esse é um ponto bem marcante. Vimos aqui também sobre a origem da capital, né, a Vila da Mocha, que depois vira Oeiras, por que foi transferida para a cidade de Teresina, e agora na parte 2 a gente vai falar um pouco mais sobre os indígenas que viveram dentro do nosso território, ok? Então, bora lá. Bom, gente, primeiro, quem são e como vivem os indígenas dentro do Piauí, gente? Olha, nós sabemos que há pelo menos 6.000 indígenas no Piauí, espalhados entre 36 municípios de norte a sul. No rumo do litoral, nós temos os Tabajaras e Itacoatiara, que vivem em Piripiri, né, mais ou menos aí distante a 169 quilômetros de Teresina. Perto dali, né, em Lagoa de São Francisco, os Tabajaras Tupi formaram uma comunidade chamada Nazaré. Partindo para o sul, os Cariri moram em Queimada Nova, né, a mais ou menos aí 550 quilômetros distante da cidade de Teresina, enquanto os Gamela formaram uma comunidade em Santa Filomena, quase na divisa com o Tocantins. Bom, algo em comum nessas tribos, nessas comunidades, é que eles não são aldeados, né? Isto é, não tem um território que seja reconhecido pela União. Eles têm suas próprias casas e se dividem entre zona rural e zona urbana. Então, aí nós temos duas questões, né? Que é justamente sobre a preservação, a demarcação das terras indígenas, porque como já aprendemos, a terra indígena ela tem uma relação direta com a história, com a memória desses povos. Então, os indígenas com menor acessibilidade na saúde pública moram em regiões elevadas, como serras e pequenos montes, e a sobrevivência econômica para muitas dessas famílias se dá pela agricultura e pelo artesanato. Né? Então, vamos aqui analisar os indígenas no Piauí hoje. De acordo com o censo do IBGE de 2010, né, o IBGE é feito a cada 10 anos, nós temos um panorama, né, do Brasil. E aí o IBGE agora, né, que deveria ter sido em 2020, ele vai ser agora em 2022. Por isso que eu trouxe, né, o de 2010, que revelou que existem cerca de 3.000 indígenas no estado do Piauí. Deste número, 1.333 estariam vivendo na capital Teresina e os outros 1.611 moram no interior. Aí na tela vocês estão vendo o cacique José Guilherme, ele se diz Tabajara da Serra da Ibiapaba, estando há mais de 40 anos em Piripiri, no Piauí. O cacique José Guilherme, ele chegou no Piauí aos 8 anos de idade, ele entrou no estado pelo povoado Brejinho, em Parnaíba, junto com a família, né, que vinha do Ceará. Ele é um indígena tabajara, natural da Serra da Ibiapaba, e saiu em busca de melhores condições de vida. Então ele diz, olha só, o povo branco quis caçar nós, aí deram reconhecimento a minha bisavó e minha mãe foi pega a torro. Relembra ele, né, fazendo referência a uma forma violenta e brutal com que mulheres indígenas eram capturadas e violentadas pelos colonizadores. A gente precisa, né, eu sempre falo aqui, de como o período da colonização foi de extrema violência, em que mulheres negras e indígenas eram violentadas porque se entendia que era um corpo sem importância. Então,
A gente vê também que o cacique José Guilherme, ainda com 8 anos de idade, né, tem essa migração. Então, são famílias procurando melhores condições de vida, justamente porque são pessoas que acabam vivendo em uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Aqui, né, nós temos agora algumas imagens, né? Tem ali o fotógrafo. O cacique, ele revela que na cidade de Piripiri vive atualmente cerca de 300 indígenas, mas que a falta de uma unidade tem provocado a destruição da sua cultura. Então ele revela: nós vivemos espalhados pelo subúrbio da cidade. Não temos terras, emprego e a maioria dos descendentes da nossa etnia, os tabajaras, vivem em situação de pobreza. Então, é uma realidade muito triste que os indígenas vivem no Brasil e no Piauí, em que são impactados completamente por uma grande desigualdade social, porque não são inseridos na sociedade. Então, muitas vezes não têm acesso ao mínimo de dignidade humana, que é a moradia, que é o emprego para gerar renda, que é o acesso à saúde, à educação. Então, é claro que é um ponto aí muito importante que a gente precisa refletir. Né? Aqui nós temos a casa do Pajé Chicão. Olha aí, né? Ele é natural do Ceará. Quando chegou em Piripiri, o Pajé Chicão trabalhava na mata e seus avós moravam em Quilombo. Então ele diz: eu mexo com remédio de raiz, a gente faz para várias coisas, ferimento, inflamação. E além disso, ele também aprendeu a manejar artesanatos que hoje são transformados em renda. Né? O que chama a atenção aqui também, olha só, né? A ideia de que os remédios, gente. Hoje na nossa cultura, né, a gente dá uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sempre a nossa mãe, a nossa avó tem remédio para tudo, né? Tem chá para tudo quanto é coisa, sempre tem um chá. Não é verdade, Palmeira? Não é verdade, São Pedro do Piauí? Então a gente vê como isso também é um traço muito marcante da nossa cultura, da nossa história. Então, olha, aqui eu trouxe uma fala da Dinayana, que é estudante de licenciatura em Educação no Campo e Ciências da Natureza na Universidade Federal do Piauí. E aí ela diz: a história é uma frase bem impactante, o relato dela, né? Então ela diz: a história é que faz a importância, além de ser identidade, memória e ressignificação de tudo. Porque você está aqui, mas você não é só você. É um conjunto do seu pai, da sua mãe. Olha que bonito, gente. Porque você está aqui, mas você não é só você. É um conjunto do seu pai, da sua mãe, do local onde está, todas as suas relações com a natureza e com as outras pessoas. Então, o que eu sou é tudo de antes. Para saber o que eu sou hoje, é preciso ter esse conhecimento da minha origem. Para saber o que eu sou hoje, é preciso ter esse conhecimento da minha origem, de quem veio antes de mim, de qual o valor disso para a minha comunidade. Essa aqui é a fala da Dinayana. E, gente, é uma fala muito impactante, né? É a ideia para a gente compreender justamente que quando a gente fala da importância da terra para a população indígena, não é sobre uma questão do espaço físico, mas é como a Dinayana falou, tem uma questão da memória, da nossa cultura, da nossa ancestralidade. Então ela diz, né, para eu poder me conhecer, eu preciso saber quem veio antes de mim. Eu preciso saber da minha história. Então, se a gente não preserva essa história, a gente vai chegar em um ponto que não tem como eu saber de fato de onde é que eu venho. E um povo sem memória, gente, é um povo sem história. É um povo que como é que vai existir se eu não conheço a minha própria história? Então isso aqui é muito importante, que a gente faça essa reflexão, que a gente valorize, né, a história, a memória, a ancestralidade dos povos indígenas, porque também, afinal de contas, é a nossa própria história, tá certo? Bom, olha aqui, segundo o projeto Piauí Tem Jusim, um projeto de 2016,
foram identificados uma média de 6 mil indígenas em 36 cidades, né? Então, nós temos aqui Agricolândia, Amarante, Bertolinha, Buriti dos Lopes, Barras, Bom Jesus. Vamos ver se Palmeira está aqui. Olha só, estou vendo que Palmeira não está. Palmeiras, olha aí, né? Cadê o pessoal de Palmeira? Aqui tem um S, mas é só Palmeira, tá vendo? Está aqui, ó, Palmeira do Piauí. Aqui, na verdade. Palmeira do Piauí. Deixa eu ver. Tem São Pedro do Piauí? Eu acho que tem. São João do Piauí. Olha aí, mas não é São Pedro, né? Nonato, Simplício Mendes, São João do Piauí, Santo Inácio do Piauí. Então, são aqui, né, essas 36 cidades, temos uma presença bem forte, né, da população indígena ainda. Bom, e aí as etnias dos povos indígenas no Piauí são Cariri e Tabajara. A identificação veio de diversas fontes de pesquisa, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Coordenação Territorial Local da FUNAI no estado e do projeto, né, o Piauí tem Índio Sim. Aí na tela vocês estão vendo com as pesquisas, o Epifânio Ferreira, ele identificou povos indígenas em mais de 30 municípios do Piauí. E ele diz, né, gente, eu passei minha vida de estudo fundamental, universitário e até pós-graduações, escutando que no Piauí não tinha indígena, mas com esse projeto que tive a responsabilidade de coordenar, o Piauí tem Índio Sim, percebi o quanto esse discurso estava errado, tá certo? Então, isso é uma prova, né, de como é importante a nossa pesquisa, a nossa ciência, porque, afinal de contas, é através dela que a gente vai ter aí mais conhecimento sobre a nossa cultura e dos povos, né, gente, que estão aqui vivendo, ok? Bom, e aí, com um resgate histórico, né, concluiu-se que os indígenas tiveram importantes papéis dentro do processo de colonização piauiense, porque eles foram impactados pelo processo de conquista de áreas pela coroa portuguesa, mas também tiveram consolidações de territórios importantes, como hoje se localiza a atual cidade de Regeneração, que era considerada uma vila indígena. Então, olha aí os desafios da acessibilidade, né? A maioria dos indígenas, gente, estão em idade adulta e, quando adoece, buscam atendimento em 9 regionais de saúde do Piauí. Para isso, eles saem da zona rural, onde percorrem até 50 quilômetros, e marcam consultas na área urbana. Mas nem sempre tem vaga disponível, né? Então, isso aqui é um desafio, a acessibilidade da população indígena. É muito importante que a gente quebre aquela ideia de que a população indígena é a população que, não, vive no interior, aquela ideia, né? Vive em uma aldeia, é distante, não fala nossa língua. Não, gente, né? Hoje a população indígena ela está cada vez mais inserida, está se inserindo, né? Dentro das universidades públicas, em concursos, na vida política. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Lembra, né, que inclusive aqui mesmo no canal Educação, no mês de abril, foram compartilhados alguns vídeos, né, de indígenas falando, olha, galera, a gente quer ir no shopping, a gente quer o computador, a gente quer o celular. Então, existe também os indígenas que são urbanos, né? Então, é muito importante que a gente veja, que a gente analise isso, que a gente quebre aquela ideia que fica completamente no passado de que a população indígena ela não é inserida dentro da sociedade porque todos querem ser, tá certo? Bom, então, Dia do Indígena, né? O Dia do Índio é uma data folclórica e preconceituosa, diz o escritor indígena Daniel Munduruku, Munduruku, que inclusive estava aqui no Piauí, em Teresina, durante o Salipe, né? Então, foi o Salipe? Não, eu acho que foi outra atividade, gente.
É, eu acho que foi, não foi o Salip, não. Mas olha só, o Daniel Munduruncu, ele é doutor em educação pela USP, né? A gente gosta, né? O doutor aí é quem tem o doutorado, né? Então, ele é doutor pela USP e indígena. Ele diz que a data comemorativa ajuda a cimentar preconceitos sobre os povos tradicionais e poderia ser substituída pelo Dia da Diversidade Indígena. Então, isso é bem interessante. Por que, que a gente fala que é um preconceito, no caso? O próprio indígena está falando que é. Porque, gente, no Dia do Índio, o que, que as escolas fazem? Elas pintam as crianças, né? Principalmente no ensino infantil, fundamental. Então, tá lá no dia 19 de abril, tudo quanto é criança começa a ser pintada, né? Pinta o corpo, coloca o cocal na cabeça, e aí muitas vezes a gente diz, ah, é uma forma de homenagear. Gente, tem muitas outras formas de homenagear, como desenvolvendo políticas públicas voltadas para essa população. Mas que, de fato, gente, é um preconceito, é um estereótipo, porque nem todo indígena vive andando aí, né, de cocal na cabeça, ou então pintados 24 horas por dia, né? Então, por isso mesmo que ele diz que é uma data folclórica, é preconceituosa. E para o Daniel, a palavra índio, ela passa a ideia de que o indígena, ele é selvagem e um ser do passado, né? E que também esconde toda a diversidade dos povos indígenas. Justamente por isso que a gente fala indígena, que é para falar da diversidade, das diferenças, dos mais de 150 dialetos que existem no Brasil, inúmeras manifestações religiosas, rituais religiosos. Então, de fato, é muito mais abrangente, tá bom? Bom, então agora nós vamos aqui, né, pegar o nosso tempo restante para que a gente responda algumas questões sobre esse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela 3 minutos, porque eu quero que vocês venham aqui, que vocês respondam aí a questão. Quero ver se vocês estão entendendo. Aproveitar esse momento para que a gente possa discutir. Eu sempre falo aqui da importância de vocês estarem presentes, de estarem tentando responder os exercícios. É uma forma, né, da gente ver se de fato você compreendeu. É o momento que você consegue tirar as suas dúvidas sobre esse conteúdo. Então, é bem interessante, né, que a gente consiga fazer isso. Então, olha aqui. Primeira questão. No período colonial do século XVIII, os padres jesuítas foram expulsos da colônia na região do Piauí. Isso ocasionou um problema por conta. Olha aí, eu falei na aula passada, né, do período de mineração, como que os jesuítas foram expulsos do Brasil lá nas reformas pombalinas. Então, hoje a gente vai aqui discutir um pouco mais sobre isso. Então, vou deixar aí na tela 3 minutinhos para que vocês possam ler e colocar aí na alternativa que vocês estão julgando corretas. Então, Maioli, nosso diretor de TV, 3 minutos, por favor.
Olá, pessoal, voltamos, né? Então, vamos aqui responder nossas questões de forma conjunta aqui, então apareçam. Qual alternativa vocês acham que está correta, gente? Olha, então a questão diz assim: num período colonial do século, não é sobre o ciclo do açúcar, né? É justamente sobre o Piauí, aqui a colonização. Então, no período colonial do século XVIII, os padres jesuítas foram expulsos da colônia na região do Piauí e isso ocasionou um problema por conta, letra A, dos padres estarem com o patrimônio das antigas fazendas dadas como herança pelo sesmeiro capitão Domingos Afonso Mafrense. E aí, quando eu estava explicando isso, eu até disse, né, ó, galera, se liga, porque a gente vai ter uma questão que vai abordar justamente isso. Bom, então lembra que durante a nossa colonização, a Igreja Católica ela esteve muito presente, não só na colonização do Brasil, mas do continente americano como um todo, né? A Igreja Católica ela patrocinou essas navegações marítimas, elas participam dessa colonização, desenvolvendo aí a catequização do povo indígena, né, justamente para ter também um domínio ideológico, e a gente sabe que sempre acabou virando aí, se transformou em um problema, o fato da Igreja Católica ela ser uma instituição muito rica. Nós tivemos aulas aqui só para poder falar sobre as reformas protestantes, e a gente aprendeu, né, que muitos reis monarcas, como na Inglaterra, o Henrique VIII acaba rompendo com a Igreja Católica. Ele diz que é porque ele queria casar, né? E a Igreja Católica não permitia um divórcio. Ele já era casado com a rainha a Catarina de Aragão, mas ele queria casar com uma outra mulher. Então ele acaba rompendo com a Igreja Católica, mas a gente sabe que na verdade ele rompeu porque a Igreja Católica era uma instituição extremamente rica, né? Então ele estava praticamente competindo. Então aqui, gente, os jesuítas eles são expulsos e na região do Piauí ocasionou um problema, porque os padres, né, estavam com os patrimônios das antigas fazendas que eram dadas a eles, né, ó, do sesmeiro capitão Domingos Afonso Mafrense, que foi responsável pela colonização do Piauí ali na metade do século XVII. E, como nós vimos, ele tinha mais de 30 fazendas aqui no Piauí e essas terras elas foram doadas para a capitania de Jesus quando ele morreu. Então Portugal fica, poxa, eu doei a terra para o cara morre e as terras ficam com a Igreja Católica. Então isso também era identificado como um atraso ali para a coroa, né? E a prova disso é que esses jesuítas acabam sendo expulsos. Então aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra A, não é isso? Letra A. Vamos ver aqui por que as outras estão incorretas. Letra B, da contribuição social elevadas que a Companhia de Jesus vinha fazendo pela população mais na região e que deixou de ser continuada. Gente, claro que não, né? A gente sabe que a população indígena era também escravizada pela Igreja Católica, mesmo ela sendo contra a escravidão indígena, mas esses indígenas eram responsáveis pela abertura do território, acampamentos, eram catequizados, eram proibidos de falar a sua própria língua. Então, óbvio que gerou também todo o impacto negativo, né? Letra C. Da falta que a Companhia de Jesus iria fazer na organização social da região, pois o padre Gabriel Malagrida havia contribuído com a organização social. Falso também, né, gente? Por que iria fazer falta na organização social da região, né? Não. Letra D. Do alto investimento que os jesuítas faziam na região e que foi levado embora, né? De volta para a Europa com a sua expulsão. Falso também, né? A gente sabe, eles não faziam todo esse investimento aqui na nossa região, né, gente? O investimento era para a própria Igreja Católica enquanto instituição. Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra A. Vamos agora aqui ver a nossa segunda questão. Deixa eu ver. Ah, beleza. A segunda também são três aqui. Eu quero que vocês me digam aí o que está falso, o que não está. Então, Maioli, 3 minutos na tela, por favor.
Olá, pessoal, estamos aqui de volta para a gente continuar respondendo o nosso exercício. E aí, Palmeira e aí São Pedro do Piauí, vocês não vão arriscar. Gente, não tem nenhum problema se errar, se estiver na dúvida. É justamente nesse momento aqui que a gente vai conseguir resolver, né? Vocês vão conseguir aí perceber se estão entendendo o conteúdo ou não. Então, apareçam, arrisquem, gente. Professor, eu acho que o item 1 é falso. Beleza, vamos analisar aqui. Não é possível que não tenha ninguém aí em Palmeira, em São Pedro do Piauí, que vá arriscar aqui dizer qual a alternativa que é falsa ou verdadeira, né? Então, bora lá. A região onde atualmente está situado o estado do Piauí era povoada por indígenas de diferentes tribos. Sobre este tema, analise as afirmações a seguir. Item 1. Apesar das inúmeras expedições terem sido enviadas com o objetivo de ocupar a região, somente na segunda metade do século XVII, a colonização foi efetivada. Colonos que vieram da Bahia instalaram-se na região e formaram o primeiro povoado que logo se tornou vila, com o nome de Mocha. E quando se transformou em cidade, passou a ter o nome de Oeiras. E aí, qual vocês acham que está certa, gente? Vocês acham que essa aqui está certa? O item 1? E aí, eu quero saber aqui a opinião da galera que está aqui assistindo aula comigo. E aí, cadê o pessoal de Palmeira? Cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? Eu gostaria muito que vocês aparecessem aqui, que vocês, olha, professor, eu acho que é essa, eu acho que está errado. Acho que também não custa nada, né, gente? Vamos lá tentar participar da aula, senão não faz sentido. Eu estou aqui só respondendo, eu quero saber se vocês estão entendendo o conteúdo, se vocês estão ligados nesse conteúdo. Então, apareçam aí, me digam o que, que vocês acham que está certo, se a 1 ela está certa ou não. Olha, apesar das inúmeras expedições terem sido enviadas com o objetivo de ocupar, somente na segunda metade do século XVII é que a colonização ela foi efetivada. Bom, o grande ponto que essa questão está errada é que não foram muitas, né? O Palmeira está dizendo que é o Gisvaldo. 1 e o 3 é Palmeiras. Olha só, apesar das inúmeras expedições, e não houveram inúmeras expedições. Então, o 1 está errado, porque não houveram inúmeras expedições, tá certo? Então, 1 está errado. 2, o Piauí tornou-se uma capitania quando já tinha mais de 10 vilas e centenas de fazendas de gado. A luta pela independência durou até 1823, que é justamente a Batalha do Genipapo, e que a gente vai estudar no segundo semestre, tá bom? Outro movimento que agitou o Piauí foi a Balaiada, uma revolução de cunho popular. Verdadeiro. O item 2 está verdadeiro. Só que a balaiada a gente vai estudar só no nosso segundo semestre, quando a gente for ver o processo de independência do Piauí também. Beleza? O item 3, a partir de 1862, Teresina passou a ser capital do estado. A gente viu, substituindo a cidade de Parnaíba, não, né? Substituindo a cidade de Oeiras, né, gente, que era a capital. Após a proclamação da República, a política da região se estabilizou. O desenvolvimento socioeconômico do estado ocorreu de forma bastante acelerada em comparação com os estados vizinhos. Então, falso também, porque nós vimos que a primeira capital do Brasil, na verdade, ou do Brasil não, Piauí, foi Oeiras, que é ali. A ideia era que a nossa colonização, diferente de outros estados do Nordeste, a nossa colonização ela teve início do interior para o litoral, não é isso? Então,
o interior era pensado, o foco era justamente em desenvolver a pecuária, porque o litoral acabava voltado justamente para a produção da cana-de-açúcar. Então, aqui, gente, a única alternativa correta é a 2, né? Então, é a letra D. Apenas a 2 está correta. Beleza? Todo mundo entendeu? A alternativa letra D é que está correta. Gisvalda, Alessandra, todo mundo entendeu certinho, né? Olha aí, vamos agora responder a que está incorreta. Então, terceira questão. A respeito das bases históricas da formação do território piauiense, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A pecuária teve seu principal foco de irradiação na Bahia, mas precisamente na cidade de Salvador, o Centro Agrícola, fundado em 1549 para abrigar a sede do governo geral. Das cercanias desse núcleo urbano, partem os primeiros criadores tocando seus gados e instalando currais rumo ao interior do Brasil, em áreas antes somente habitadas pela população nativa. Então, o item A está verdadeiro, né, gente? A pecuária, ela teve realmente o início justamente ali dentro do estado da Bahia. É por isso mesmo que os colonos da Bahia, eles vão entrando dentro do interior do Brasil, entram no Piauí e veem que o Piauí era uma região adequada para o desenvolvimento também da pecuária. E lembrando, né, que a cidade de Salvador, ela foi fundada no ano de 1549, né, considerada uma das primeiras cidades do Brasil. Então, e foi também a primeira capital do Brasil. O objetivo era justamente abrigar a sede do governo geral, e nós tivemos aqui também aulas, né, para ver os primeiros governadores do Brasil. Certo? Então, alternativa verdadeira, né, gente? Quando os colonos da Bahia e de Pernambuco vêm para o Piauí, nós vimos que quem vivia aqui era justamente a população indígena, né? Então, aqui, a letra A, alternativa verdadeira. Letra B. A pecuária que se constituiu na mais importante atividade subsidiária dos engenhos e deixes não dependentes, tornou-se também a principal desencadeadora do movimento que iria povoar vastas áreas do território brasileiro. Isso se deve ao fato de que, desde o seu início, adquiriu um caráter itinerante, cujo favorecimento pode ser atribuído às suas próprias características. Não necessitando de grandes investimentos de capital e de pessoal para o seu funcionamento, além disso, existiam grandes extensões de terras disponíveis fora da faixa litorânea, com excelentes pastagens. E aí, vocês acham o quê? Que essa alternativa ela está verdadeira ou essa alternativa ela está falsa? Olha, gente, a pecuária, de fato, ela foi uma atividade econômica, né, que marca o interior do Brasil, porque o litoral era justamente pensado para a atividade da produção de açúcar, mas ela não era não dependente, né? Dependia também, porque a principal atividade, de fato, ainda era a produção do açúcar durante o século XVI e o século XVII, gente. E aí diz, olha, isso se deve ao fato de que, desde o seu início, ela adquiriu um caráter itinerante, a galera parava, né? Ocupava, não era aquela ideia de ficar se mudando o tempo inteiro, não. Chegava ali naquele território e, de fato, iriam desenvolver a colonização, a ocupação daquele território, gente. E ainda diz, não necessariamente de grandes investimentos de capital e de pessoal para o seu funcionamento. Teve, sim, investimento, né? Dinheiro foi investido e também pessoas para trabalharem na pecuária. Isso é até um ponto marcante, porque durante muito tempo se defendeu de que no Piauí não houve escravidão, porque a principal atividade no Piauí era a pecuária, e para poder desenvolver a pecuária não era preciso uma grande força de trabalho. E a gente sabe que isso foi mentira.
porque a ideia da escravidão, ela também estava muito associada a um status social. Então era muito comum, né, que donos de terra, de engenho, comprassem muitas pessoas, né, se tornassem proprietários de pessoas para a escravidão, porque era um sinal de que ele tinha poder político, de que ele tinha status social. Então, de fato, a gente consegue perceber aqui toda a exploração, né, a violência também da escravidão. Então, essa alternativa ela está falsa, principalmente por esses três motivos, tá certo? Então, aqui, ó, letra B. Por que que as outras estão corretas? Ó, rapidinho, só a letra C, né? Uma expansão portuguesa devido à crescente ocupação das terras da zona da mata. Então, aqui, depois deem uma olhada, né? Nossa aula já está chegando ao final. Então, a alternativa falsa é a letra B, ok? Então, na nossa próxima aula, eu vou fazer um resumão da colonização do Brasil e do Piauí através de questões, tá certo? Vou trazer muitas, que é para a gente poder praticar. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Desejo a vocês uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima. Então, beijos e até mais.